Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Caio César Gazin, oftalmologista, cirurgião especialista em glaucoma. E hoje ele vai falar um pouquinho para vocês desse aparelho maravilhoso que a gente fala assim, o aparelho do campo visual. O que é ser o aparelho do campo visual? O que ele mostra tanto? Então, o Dr. Caio estará falando com você a partir de agora. E daí, Dr. Caio, tudo certo? Tudo certo, Tamires. Trabalhando bastante. Trabalhando bastante, chegando no final do ano para dar uma pausa, né? Verdade. Dr. Caio, final de ano, vocês oftalmologistas, vocês trabalham mais ou fica mais tranquilo? Olha, eu acho que começa a ficar mais tranquilo, mas os casos ficam mais graves, né? Porque daí deixam para procurar o oftalmologista só no final do ano. Começa a fazer o check-up, começa a aparecer os problemas. Exatamente. Doutor Caio, bom, você vai tirar férias de certo, mas daqui uns dias, né? Para descansar um pouquinho. Mas a clínica continua aberta. A clínica continua em pleno funcionamento, com profissionais. Doutor Augusto deu uma tiradinha assim de uns 10 dias, está quase voltando já, mas vai ser assim. Sempre vocês encontrarão um especialista por aqui. Doutor Caio, vamos falar um pouquinho a respeito do aparelho tão maravilhoso que vê todo o campo visual. Bom, então ele é maravilhoso assim, né? É um caso de amor e ódio, né? Os glaucomatólogos adoram ele quando é bem feito, o campo visual, e os pacientes odeiam fazer o campo visual, né? É um exame que demanda muita concentração do paciente, demanda muita energia do paciente, pois é um exame que depende praticamente do paciente, né? Quase exclusivamente do paciente. Então, o paciente tem que fazer o exame bem feito, né? Eu costumo falar para o paciente que ele vai jogar um videogame e ele tem que aprender a jogar o videogame, né? Então, é muito comum os pacientes se sentirem frustrados pelos primeiros campos visuais virem não confiáveis, né? Então, ele faz o campo, gasta, tem um investimento no campo, tem um investimento de tempo e de energia para fazer o campo e o campo visual vem não confiável. Mas isso é o comum, né? Geralmente o paciente demora entre 3 a 5 exames para fazer campos visuais mais reprodutíveis, né? Aqui na clínica a gente tem o costume de fazer mais de uma vez quando o paciente não consegue fazer o primeiro campo, né? Porém, se você repete muitas vezes, o paciente cansa. Então também não adianta a gente fazer muitas vezes, né? A gente costuma repetir 1 a 2 vezes no máximo, né? Se no paciente não sair um campo visual confiável, a gente para por aí, né? E deixa para uma próxima visita continuar testando, né? É muito interessante citar que o campo visual sai não confiável por alguns motivos, tá? O principal motivo é que o paciente quer procurar, né? O campo visual é um aparelho, né? Que tem uma cúpula, né? O perímetro tem uma cúpula. E nessa cúpula tem um ponto central, que é o ponto de fixação, onde o paciente deve olhar com a visão máxima dele, né, com o centro da visão, para aquela região, e assim o aparelho vai testando pontos ao redor dessa região e até um pouco mais periféricos, né? Ainda são pontos dentro dos 24, 30 graus centrais, mas são pontos periféricos ao ponto central. Se o paciente não enxerga a luzinha e quer procurar a luzinha, né, com o ponto central da visão, ele burla o exame e o aparelho conta pra gente como perda de fixação, né? Além dele estar burlando o exame, né, porque ele vai marcar como se ele visse a luzinha quando ele não viu, né, quando ele estava numa região que ele não enxergou, o aparelho também conta pra gente que burlou o exame, né? O aparelho também conta pra gente quando o paciente dormiu, eu falo, né? Quando ele bobeou ali, porque ele mostra... Comeu bola, como dizem. O aparelho solta estímulos luminosos de diferentes intensidades. Então, uma vez que ele soltou estímulo luminoso de baixa intensidade e o paciente viu, ele testa durante alguns pontos do exame, ele testa de novo aquilo lá, soltando estímulo de alta intensidade. Se o paciente não viu, ele mostra pra gente como um falso negativo. Gente, né? Bem delicado então, esse exame, exatamente. Então. É de muita atenção e concentração. E existe também o falso positivo para quem quer enganar o aparelho, né? Para quem quer falar que está enxergando bem e sai apertando sem parar,
também tem o falso positivo. Então quer dizer que tem que ter ajuda dele para ele apertando também. O aparelho mostra a luz e o paciente aperta. Quando o paciente aperta, o aparelho significa para o aparelho que o paciente enxergou. É porque tem que lembrar também que o glaucoma é algo muito sério. Por isso que a pessoa tem que se concentrar e fazer o exame direitinho. O glaucoma, ele costuma dar perda das periferias do campo visual, né? Ele dá escotomas paracentrais, né? Então a gente tem que testar a periferia para a gente medir o dano funcional desse glaucoma, né? Que a gente conversou lá sobre o OCT, né? Existem exames de retinografia, exames de fundo de olho, que você mede o dano estrutural, que é a escavação, mas você tem que medir o dano funcional, que é o campo visual, né? Não só a visão do paciente, mas o campo visual é importante para a gente definir o campo visual, porque o paciente pode enxergar 100% lá nas letrinhas e ter um campo visual super acometido. Eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu peguei um exame, tá? De uma pacientinha, tirei o nome dela aqui, tá bom? É uma pacientinha que enxerga bem, tá? Ela enxerga bem. Pacientinha, que idade? Mais ou menos? Eu não lembro de cabeça, mas são cerca de 60 e poucos anos, tá? Pacientinha, bem especial. Pacientinha de 60 e poucos anos, tá? Enxerga bem em quantidade de visão, quando você testa lá, né? Porém, quando a gente vai olhar o campo visual dela, né? A gente tem aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar bem de pertinho. A sensibilidade foveal, né? Que eu falei o ponto central da visão dela, que é no meio do X, tá bom? E toda a região que está preta, escura, são regiões que ela não enxerga mais ou que enxerga muito pouco. E ela, teoricamente, testando só a visão, ela enxerga bem. Por isso que é aquela coisa de consultar com o oftalmologista, fazer exames complementares quando necessário, porque essa paciente aqui, se faz só um teste de visão do Detran, ela passa na carteira, né? Se o médico do Detran não testa o campo visual, não faz um campo visual de confrontação, né? Um campo visual um pouquinho mais, um teste um pouquinho mais minucioso, testa só as letrinhas, né? Ela acaba passando, né? Ou quando vai fazer um teste de visão em algum lugar, não com um oftalmologista, ela acaba passando como se tivesse visão normal. E ó, como é que ela tem perda de campo, né? A gente fala que ela tem uma ilha de visão, tá bom? E é mesmo, né? Uma ilha de visão. A parte branca, onde mostra, é o que ela enxerga. Isso. O glaucoma enxerga através de um tubinho, né? Um campo visual super restrito. Paciente, embora enxerga bem, funilzinho. Pode tropeçar, cair na escada, bater no poste, porque não enxerga a periferia, né? Mesmo enxergando bem, mesmo lendo bem, tá? Então a gente acompanha isso. Cada númerozinho é um pontinho testado, tá bom? Então, esse pontinho é testado, medido em decibéis, intensidade luminosa, tá bom? E aqui no gráfico de desvio vai comparar com populações da mesma idade, né? E aqui em outro gráfico, esse paciente é grave, não aparece outro gráfico aqui, né? Porque aparece mais em pacientes menos graves, que é um gráfico que mostra pra gente um modelo de desvio padrão, né? Comparando pontos dela com ela mesma, tá? Então, a gente tem aqui, comparado com a população, né, a gente tem que ela tem um defeito muito significativo, né? Em todos os pontos quase testados do campo, ela tem defeitos muito significativos, tá? Agora, doutor Caio, essa parte escura é a visão que ela já perdeu. Mas ela já não percebia assim com o tempo, porque isso aqui não é de agora. Isso aí, ela, ao longo da vida, né, dos seus 60 anos, ela foi perdendo. Essa paciente não tem queixa. Ela não tem queixa. Não tem queixa. Ela está enxergando ainda, né? Pouquinho, mas está. Foi diagnosticada em consulta de rotina, mas ela não tem queixa. Nenhuma. Nossa, doutor Caio, é incrível isso. Agora, quando chega uma situação dessa, quando eu conversei com o doutor Paulo Igor Rabi, que é especialista em retina, as pessoas perguntam muito também, tanto para ele quanto para o doutor Augusto, se não existe vitaminas para tratar também problema visual. Ainda, né, o glaucoma, até hoje, não tem nada que a gente possa usar de forma clínica, né, com ensaios clínicos grandes para remediar, né, por assim dizer, tratar esses defeitos. O que a gente consegue é evitar que eles surjam. Tá? Então, evitar. Então, né? Tem como evitar. Exatamente. Sempre procurando o seu oftalmologista, né? De preferência até um... Bom, mas não é com vitaminas.
Não com Tá? vitaminas. Não, porque existe Com golpe. consultas e exames. Existem golpes na internet, né, também, Sim. que vende vitaminas caras, manipuladas em indústrias farmacêuticas que às vezes nem tem no rótulo qual indústria farmacêutica foi manipulado. E quando você vai olhar a composição, às vezes é muito mais caro do que um remédio com indústria farmacêutica de nome que você compra na farmácia, que não serve para glaucoma também, mas você compraria mais barato com uma indústria farmacêutica de marca na farmácia e você acaba comprando desses golpes na internet por R$200, né? Ou mais de R$200, tá? Então, glaucoma não tem cura, glaucoma não regride até o dia de hoje, né? Até onde a gente sabe, o glaucoma não tem regressão. A gente trabalha com colírios para baixar a pressão, para evitar a progressão, né? Porque, como a gente já conversou várias vezes, essa pressão ajuda no defeito do nervo óptico, né? Causa esse defeito no nervo óptico, mas não tem volta. Isso que ela perdeu não tem volta. A gente luta para salvar, né, esses pontos. Agora, como você falou anteriormente, é exames, é consulta. Não existe vitamina, não existe milagres aqui no glaucoma, como o Dr. Caio está falando. Até então, né? E não é um exame só, né? São vários exames. Então, aqui a gente tem uma ilha de visão. Esse é o campo 24-2 para quem tem glaucoma ou para quem tem suspeita e já fez. Esse é aquele famoso 24-2 do perímetro Humphrey, tá? Quando tem um defeito muito avançado, já nem aparece mais aqui, a gente costuma pedir um 10-2 também, tá bom? Então, esse é o 10-2 da mesma paciente. É mais central, testa mais pontos, mas mais centralmente. Então, a gente vê que o defeito aqui se reproduz superiormente, tá bom? E aqui fica como se fosse melhor. Aí você tem que imaginar que é só essa região aqui que a gente testada. Então, a gente deixa mais minucioso o exame para tentar pegar pontos de progressão. Se surge pontos novos, a gente tem uma suspeita de progressão e muitas vezes, quando a gente repete mais de uma vez o exame, a gente tem uma progressão confirmada. Agora deixa eu voltar um pouquinho. Exames, consulta, e daí eu vou fazer um exame de rotina, prevenção, e daí você vai falar assim, Tamires, está começando um pouquinho de glaucoma. E daí? No início do glaucoma, né, geralmente tem um pontinho, né, pouquinhos pontos muito leves, né, nada parecido com isso. Eles começam a surgir, a gente fala, quando perde 50% das células ou das fibras, né? Então, para casos muito iniciais, o melhor exame, na minha opinião, né, não deixamos de fazer esse, é um exame muito importante, né? Mas daí a gente vai para os exames estruturais, né? Então, a gente tem o OCT, que a gente já conversou, que eu trouxe aqui para a gente ver como tudo se corrobora, né? Aqui é um exame muito avançado, né? Que é o exame dessa mesma paciente, porém, esse OCT, ele mostra defeitos muito mais inicialmente do que o campo visual. Às vezes, com tudo verdinho, a gente vê pontos de assimetria importante, tá? Então, pontos de assimetria importante também já podem ser um diagnóstico de glaucoma. Tá? Assim como pontos apenas no complexo de células ganglionares, né? Ou na camada de células ganglionares em outros aparelhos. Esse aqui é complexo de células ganglionares que a gente fala, né? Então, trouxe para a gente ver a correlação. Olho esquerdo, estamos diante do olho esquerdo, olha o defeito aqui no complexo de células ganglionares, que é o que a gente avalia, né? O defeito real na retina. Aqui é o defeito real no nervo óptico, né? E aqui é tudo inferior. Daí você fala assim, doutor, mas o campo visual dela é superior. A nossa visão é invertida. O nosso olho enxerga tudo invertido. Quem faz o trabalho de desinverter a imagem é o nosso cérebro, tá? Então, estruturalmente falando, os defeitos são inferiores, mas estruturalmente os defeitos inferiores se reproduzem em funcionalmente defeitos superiores. Então, olhe só como o defeito inferior se reproduz exatamente no defeito superior, tá bom? Dá para ver como é bem similar, né? Verdade. Então, o glaucoma é uma doença que se conversa, por isso que a gente pede tantos exames, porque o glaucoma se conversa entre si. Quando os exames não se conversam, a gente fala que tem alguma coisa a mais, né? Não parece ser glaucoma, fica aquela suspeita de glaucoma, que a gente tem que repetir exames,
porque os exames não se conversam. Então, o glaucoma é uma doença que tem vários exames que tem que se conversar para a gente chegar ao diagnóstico. Gente, que interessante, olha que explicação. Olha, muito tempo que eu não fazia uma matéria tão gostosa e o Dr. Caio explicando tão bem. Por isso que eu falo, gente, o Oftavita, o Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama, no estado do Paraná, eu falo estado do Paraná porque nós chegamos em muitos outros estados. O Umuarama tem um hospital oftalmológico com especialistas, especialista de retina, Dr. Augusto, especialista em catarata e vítreo, né? E também nós temos aqui o Dr. Caio César Gazin, que é especialista em glaucoma, é cirurgião. Então não fique em dúvida, tem alguma anormalidade, está vendo diferente, 2 dias, 3 dias, qualquer eventualidade assim, já procurem um oftalmologista, porque às vezes o tempo é tudo, o tempo é a visão. O tempo é a visão. Então não percam tempo. Quando a gente fala assim que você está sentindo alguma dor no peito, coisa assim, fala assim, o tempo é o coração, né? Então vamos cuidar disso. Dr. Caio, eu gostei muito da nossa matéria hoje. A qualquer momento eu volto com o Dr. Caio para ele responder as perguntas que estão chegando. Você está recebendo muitos elogios, viu? As meninas aí também estão elogiando muito o Dr. Caio. Eu falo que quando eu falo isso ele fica todo tímido, ele já é tímido, né? Mas falo que os oftalmologistas do Oftavita são homens bonitos, lindos e inteligentes, né? Então é isso, gente. Acima de qualquer coisa, o Hospital Oftavita tem especialistas, então, para vocês aí na área, né, da oftalmologia. Doutor, eu só vou te fazer uma pergunta aqui para o senhor responder, porque, como diz o doutor Augusto, mesmo que eu já respondi, pode mandar que eu respondo de novo, né? Assim vocês ficam conhecendo um pouco o profissional que vocês irão encontrar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor e depois as outras, então, eu farei para ele breve. O senhor falou que o glaucoma não tem cura, mas tem tratamento para controlar. Esse tratamento é por um período ou é para o resto da vida? O tratamento é para o resto da vida, né? Existem alguns tratamentos em que depende menos do paciente, por assim dizer, como quando faz a cirurgia do glaucoma e a cirurgia do glaucoma fica estável, muitas vezes depende menos do paciente em casa, mas tem que voltar a acompanhar durante a vida toda, porque muitas vezes a cirurgia não é para sempre, às vezes tem novas técnicas que a gente tem que empregar, revisar a cirurgia, né? Então, o acompanhamento é contínuo, a doença não acaba, o tratamento é contínuo. O que existe é tratamentos, né, como laser, que a gente discutiu, o SLT, ou como eu disse, cirurgias do glaucoma que diminuem a dependência do paciente estar ativo nesse tratamento, né, pingando colírios. Porém, o paciente sempre tem que estar ativo nas consultas, né, ativo no campo visual, então sempre depende um pouco do paciente, tá? Então o tratamento é para sempre. Tem que fazer acompanhamento. Lembrando também que às vezes você está receitando um colírio A, mas a tecnologia está avançando tanto que pode aparecer o B e te dar muito mais conforto. E existe tanto a taquifilaxia, né, o colírio parar de funcionar, né, quanto existe também uma certa falência do trabeculado, do ralo do olho do paciente e todos os colírios pararem de funcionar naquele olho, né? Nada mais melhorar a pressão, né? E precisar ir para uma cirurgia. Gente, hoje foi uma aula, hein? Eu amei. E vocês? Eu adorei hoje a explicação do Dr. Caio César Gazin, ele que é oftalmologista, cirurgião e especializado em glaucoma, algo tão delicado de visão, tá? Torço que vocês nunca tenham, mas por favor, procurem fazer os seus exames periódicos, né? E se tiver, faça um bom acompanhamento, pode ter certeza que você vai enxergar ainda, né? Aí, muitos e muitos anos, né, doutor Caio? Exatamente. Que Jesus abençoe a sua vida, doutor. É muito prazeroso conversar com o doutor Caio, ele dá uma aula pra gente sobre os aparelhos e o que o aparelho faz aí para te dar um pouco mais de conforto e visão, mas o que ele falou, né, os exames do glaucoma depende de você, hein? Muito. Obrigada por tudo.
Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. Bom, gente, eu vou para o intervalo e eu volto já já porque tem uma matéria bem bacana.